Muito bem, vamos começando. Bem-vindos e bem-vindas a este ciclo sobre tendências de políticas educacionais na América Latina, organizado pelo IP-UNESCO, Escritório para América Latina e Caribe, dentro do Sistema de Informação de Tendências Educativas na América Latina, conhecido como CITEAL. Meu nome é Bianca Gentineta Delfino, sou assistente técnica da área de Gestão e Mobilização de Conhecimentos do IP-UNESCO, e hoje tenho o prazer e a alegria de dar a abertura a este ciclo, este terceiro encontro deste ciclo, organizado para celebrar o 20º aniversário do CITEAL. Eu imagino que muitos e muitas de vocês já conheçam a plataforma CITEAL, mas para quem ainda não teve oportunidade, eu quero contar que o CITEAL é um observatório online de políticas, cujo propósito é fomentar uma maior compreensão dos sistemas educacionais da região, através da sistematização e análise da informação e a difusão de conhecimentos. O CITEAL é um dos projetos mais emblemáticos que temos no IP-UNESCO, no qual estamos trabalhando já faz mais de 20 anos, com uma grande quantidade de consultores e consultoras. É um trabalho coletivo que fazemos com o objetivo de enriquecer o debate educacional na região e contribuir para o planejamento de sistemas educativos que sejam mais justos e mais inclusivos. Para celebrar este 20º aniversário, organizamos não somente este ciclo, como também temos a alegria de dizer que redesenhamos o nosso web, a nossa página, disponibilizando novos recursos e tornando mais acessível para todas as pessoas interessadas e envolvidas no campo da política educacional. Quero compartilhar com vocês, então, um breve vídeo onde vamos apresentar o nosso novo CITEAL. El Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina, CITEAL, es un observatorio de políticas liderado por el IP-UNESCO. Su objetivo es promover una mayor comprensión de los sistemas educativos de la región, mediante el análisis de información y la producción y difusión de conocimiento. CITEAL provee evidencia para la construcción de políticas educativas desde la perspectiva del derecho a la educación. En un único sitio, de acceso abierto y gratuito, se presenta información comparable de 19 países de América Latina, disponible desde múltiples entradas. El observatorio cuenta con 3 bases de información en permanente actualización: la base de políticas y normativas, la base de investigaciones educativas y la base de indicadores estadísticos. CITEAL también cuenta con una producción de conocimiento propia, consolidada en distintos formatos: los perfiles de país, los panoramas regionales y los estudios de investigación aplicada. Así, CITEAL busca enriquecer el diálogo regional, conectando el conocimiento académico al campo de la política pública para promover sistemas educativos más justos e inclusivos. Muy bien, esa fue la presentación del CITEAL que invitamos a todos y todas a conocer. Como les decía, para celebrar este aniversario, organizamos este ciclo con el propósito de identificar y analizar las principales tendencias de política educativa na América Latina, desde o início do século XXI até a atualidade. Ao longo desses 3 encontros, nos propusemos compreender que avanços houve na região nesse período, que desafios continuam existindo, quais novos estão aparecendo e o que é preciso para mudar, para promover sistemas educacionais mais justos, e sempre do ponto de vista do direito à educação. Cada encontro teve uma ênfase cronológica diferente. No primeiro, nos orientamos mais para a pensar num passado recente. No segundo encontro, nos enfocamos mais na conjuntura atual e conversamos com funcionários e funcionárias sobre prioridades e desafios atuais na política educacional. E nesse contexto tão particular que estamos atravessando,
de muitas desigualdades observadas também no contexto do pós-pandemia. E o que gostaríamos de fazer hoje é compartilhar um olhar mais de perspectiva, mais para o futuro, e nos perguntar sobre as mudanças que devemos realizar para garantir uma educação inclusiva, pertinente e de qualidade, de acordo com as transformações sociais que estamos enfrentando, sociais, econômicas e culturais, nesse século XXI, para poder garantir uma educação que permita a todas as pessoas desenvolver os saberes necessários e as disposições fundamentais para se inserir plenamente na sociedade e contribuir com sua comunidade e desenvolver um projeto de vida em liberdade. Então, esse é o foco deste terceiro encontro, e para isso convidamos funcionárias e funcionários de 3 países da região que em breve vamos apresentar. Da minha parte, quero fazer alguns breves anúncios para o bom desenvolvimento dessa reunião. Primeiro, quero dizer que temos tradução simultânea espanhol-português. Vocês podem clicar no ícone da barra inferior da tela, em forma de mundo, e selecionar o idioma de sua preferência. E também quero dizer que o chat está aberto para que possam se apresentar, deixar comentários, e é sempre interessante ler os comentários de vocês, então incentivamos vocês a fazer isso. E queremos agradecer a nossa intérprete, a Patrícia Souza, que sempre nos acompanha em muitos dos nossos eventos. Agora eu vou passar a palavra para a Fernanda Luna, que é a vice-coordenadora da área de gestão e mobilização de conhecimentos do IP Unesco, que vai fazer a moderação deste encontro. Fernanda. Muito obrigada, Bianca. Bem-vindos e bem-vindas a este evento. Eu quero também dar essas boas-vindas a este webinar. É um prazer para mim estar aqui, celebrando esses 20 anos do CITEAL e moderar esse espaço com os convidados e convidadas que vamos ter no dia de hoje, enriquecendo o diálogo educacional na região. Hoje eu vou encerrar esse ciclo de tendências de políticas educacionais, que essa terceira semana, digamos, que dedicamos a refletir, discutir sobre as tendências e desafios de políticas na região. E estamos realmente muito contentes com tudo que surgiu nessas discussões, nessas reflexões, com especialistas de alto nível e com funcionários e funcionárias que estão diante dos ministérios na região. E como a Bianca dizia, a nossa ideia é abordar o diálogo a partir das perspectivas de futuro. E, nesse sentido, olhar para o futuro implica a necessidade de levar em conta as transformações nas condições de vida, nos avanços tecnológicos, nas relações trabalhistas, nas mudanças culturais, nos avanços que têm a ver com os modelos produtivos no mundo do trabalho e como tudo isso permeia as práticas educacionais. A educação não é alheia a todas essas transformações e mudanças que modificam profundamente os modos de pensar, os modos de agir, os modos de comunicar e, por isso, de ensinar e de aprender. Então, nesse diálogo, nós propomos identificar aquelas tendências ou inovações que estão surgindo e refletir sobre como elas transformam a arena educacional. E assim vamos discutir, é sobre isso que vamos discutir no dia de hoje. Para nós, no IP, o conhecimento e a educação são a base do desenvolvimento humano e para transformar e dar forma a futuros alternativos possíveis. A educação tem um grande potencial para ajudar a moldar futuros mais justos, mais inclusivos e mais sustentáveis. E nesse âmbito, vamos enfocar em 3 dos 7 eixos de políticas educacionais que temos disponíveis no CITIAL. Dentro do CITIAL, como vocês viram no vídeo que transmitimos, temos 7 panoramas regionais. E esses panoramas regionais, nós o que fazemos é analisar as tendências, as mudanças e os desafios que existem na região em termos de políticas educacionais. Hoje vamos nos concentrar em 3 desses eixos. Um é educação e gênero, a outra é educação e formação técnica e profissional, e o terceiro, educação e tecnologias digitais.
Escolhemos esses eixos porque vemos que estão intrinsecamente articulados e entrelaçados para pensarmos políticas educacionais, a fim de alcançar sociedades mais justas, mais equitativas e inclusivas e em sincronia com as dinâmicas do mundo do trabalho. Então, vemos esses eixos muito articulados entre si. No que diz respeito à educação e gênero, vamos conversar com Mirta Marina, que eu já vou apresentar em breve, mas nesse tema é importante repensar as estruturas educacionais e que as estruturas educacionais sejam sensíveis a esse olhar de gênero e abordem essas disparidades e que desafiem também os estereótipos na hora de escolher carreiras ou orientações profissionais. Então, vemos tudo isso de forma muito articulada no que diz respeito à educação e ao trabalho. E o que diz respeito aos avanços tecnológicos também. Há uma dinâmica e uma relação muito forte que, de certa forma, obriga as políticas educacionais e do trabalho a incorporar e a reconsiderar as mudanças que vão acontecendo nas tecnologias digitais e como a educação deveria preparar as pessoas nas competências que são relevantes e necessárias para atender às demandas do mercado do trabalho. E também quero dizer que, na questão das políticas digitais, vemos que também tem muito a ver com a questão de gênero, e também é muito importante empoderar as mulheres e que as oportunidades tecnológicas cheguem a todas as pessoas em um campo que é ainda muito masculinizado. Então, vemos todos esses eixos muito articulados e por isso escolhemos esses temas. E para sintetizar um pouco o diálogo e contar como vamos fazê-lo, a dinâmica do diálogo reflete a visão que nós temos no CITIAL, que tem dois enfoques que queremos transmitir. Um tem a ver com a visão da integralidade, e não é possível pensar em mudanças educacionais que sejam duradouras e efetivas se não levarmos em conta esse horizonte comum. E a partir dele deveríamos articular e dialogar e levar adiante todas as políticas educacionais com todos os atores e setores e eixos. E o segundo ponto, esse segundo olhar que consideramos forte no CITEAL, é esse enfoque prático da produção de conhecimento orientado à política. Para nós isso é fundamental aproximar a produção de conhecimento ao âmbito das políticas públicas. São coisas que às vezes são tão difíceis de transitar, é difícil que toda essa produção de conhecimento chegue até o âmbito da política pública e seja aplicado e seja utilizado. Então, trazendo valor a todas essas pesquisas e utilizando essas pesquisas educacionais. Então, agora vamos apresentar os três convidados que temos no dia de hoje, convidados e convidadas. Primeiro, Mirta Marina, psicopedagoga, psicóloga social, formada em promoção da saúde pela Universidade de Valência, coordenou o Programa Nacional de Educação Sexual no Ministério de Educação desde sua criação, em 2006 até 2012, na Argentina. Foi responsável pelo Observatório Federal da Educação Sexual Integral e atualmente é diretora de Educação Sexual Integral na Secretaria-Geral, Direção-Geral de Cultura e Educação da Província de Buenos Aires. É autora de vários livros, entre eles A Educação Sexual Integral depois do debate. Agradecemos muito a Mirta que esteja aqui. Sabemos que é uma semana muito intensa, justo na Semana da Educação Sexual Integral na província de Buenos Aires. Então, muito obrigada pela sua presença. Depois vou apresentar Leandro Folgar, que é mestre em Tecnologia, Inovação e Educação pela Universidade de Harvard, é formado em Educação pela Universidade Católica do Uruguai, atualmente é presidente do Conselho de Direção do CEIBAL, é fundador do Ibirapitá, uma empresa dedicada ao desenvolvimento humano, através do aprendizado, recreação e tecnologia, e trabalhou também como professor adjunto no Departamento de Educação da Universidade Católica do Uruguai. E também está conosco Pablo Massis Bonite, que é mestre em Educação Técnica pelo Instituto Tecnológico de Costa Rica,
desde 2018 até 2023, foi diretor de Educação Técnica e Capacidades Empreendedoras no Ministério de Educação Pública da Costa Rica. Ali liderou a implementação de um Marco Nacional de Qualificações da Educação e Formação Técnica Profissional, a implementação da educação dual pela primeira vez na história da educação pública do país, e foi parte da equipe responsável pelo Sistema Nacional de Educação e Formação Técnica Profissional. Atualmente é diretor de um colégio técnico de educação secundária. A todos e todas agradeço muito pelo tempo de vocês e por participarem deste diálogo nesta celebração. Então, para começar, eu vou contar um pouco a dinâmica desse evento. Primeiro, vamos compartilhar 3 vídeos que foram feitos por autoras dos panoramas regionais. Um é de gênero e educação, o outro é educação e formação técnica profissional, e o último vai ser sobre tecnologias digitais. Nesses vídeos, as autoras fazem uma breve síntese de tendências e desafios associados a essas políticas e que vamos usar como disparadores para começar a conversa de hoje, com quem está fazendo a gestão dessas políticas públicas. Então, convido todos vocês a assistir conosco o vídeo sobre o primeiro vídeo, que é sobre educação e tecnologias digitais. Quais são as principais tendências em relação com as políticas digitais em educação na América Latina? Se tomarmos especificamente o período de 2015 até agora, o que podemos observar é uma tendência, na maioria dos países, de enfatizar as questões, os componentes pedagógicos da inclusão das tecnologias. Isso significa ver de que forma as tecnologias se integram com suas potencialidades nos processos de ensino e aprendizado, ou através da inclusão curricular de conteúdos, como, por exemplo, espaços específicos como programação, robótica, ciências da computação em geral, mas também através das chamadas habilidades do século XXI, na medida em que essas, em sua própria formulação, propõem um componente digital forte. Agora, em 2020 e boa parte de 2021, com a pandemia e a suspensão das aulas presenciais, tornou-se evidente de novo em todo o continente a enorme dívida que se tinha com a questão do acesso, enquanto a população em geral, mas também os estudantes e docentes em particular, tinham grande dificuldade de acessar a uma conexão significativa ou de ter dispositivos aptos para atividade educacional. A partir disso, um aprendizado desses últimos anos e que podemos ter como plataforma atualmente seria que, sem descuidar a questão do acesso, deveríamos começar a ver de que forma podemos introduzir os modelos pedagógicos mais de acordo com as necessidades do século XXI, com uma agenda de inclusão digital que seja realmente significativa. Quais são os principais desafios em relação às políticas digitais? O primeiro desafio tem a ver justamente com a questão do planejamento. Tem algo que se tornou visível nessas análises que fizemos, em que muitas políticas são desenhadas e, inclusive, são desenvolvidos documentos de planejamento, mas não há um conceito de planejamento que inclua desde o momento do desenho até o momento da avaliação, passando por todas as etapas da implementação. Realmente, é obrigatório que os países dediquem vida e esforços para esse componente, que é a governança, justamente, dos sistemas educacionais em geral, e que, dentro de um planejamento para a educação básica, possa se incluir as linhas de integração das tecnologias. Um segundo desafio isso é o do financiamento, e nisso estamos de acordo com o relatório apresentado há poucos dias pela Unesco, no qual se insiste desde o primeiro momento em que é necessário que os programas de inclusão de tecnologia tenham financiamento, não somente pensando na aquisição de dispositivos, na disponibilização de dispositivos,
de conexão significativa, mas também em tudo o que implica, por exemplo, a formação de recursos humanos, formação docente, a produção de conteúdos, ou seja, o financiamento não é somente uma questão de equipamentos. E um terceiro desafio tem muito a ver com o primeiro, com a questão do planejamento, tem a ver com a chegada efetiva das políticas desenhadas até seus beneficiários ou seus destinatários, as instituições educacionais, estudantes e docentes. Essa tem sido uma dificuldade que também pudemos perceber nos relatórios realizados, e realmente se trata da necessidade de encontrar estratégias, tanto nos países com sistemas centralizados como não centralizados de educação, de modo que nenhuma população, por mais que esteja em condições de vulnerabilidade ou dificuldades geográficas, ou que pertença a coletivos minoritários, fique fora do acesso a uma apropriação significativa das tecnologias. Um quarto desafio, também derivado do anterior, vamos entrar direto na questão pedagógica. É um forte desafio em torno da revisão e a transformação, melhor dizendo, de modelos pedagógicos que possam incorporar as potencialidades da tecnologia através tanto da entrada no nível curricular, como da integração em qualquer área das habilidades próprias do século XXI. O quinto e último desafio tem a ver com o desenvolvimento dos sistemas de informação para a gestão educacional, ou seja, o desenvolvimento do CIGED. E aqui estamos pensando o CIGED não somente em relação a um sistema informático, não somente no aspecto tecnológico, mas também no que diz respeito às pessoas, às regulamentações, os procedimentos que o desenvolvimento desses sistemas implica. Muito bem, voltamos aqui. Quem estava comentando sobre esses desafios é a autora do documento sobre tecnologias digitais, que é a Valéria Kelly. E então, vamos começar a conversa sobre políticas digitais. Então, eu vou fazer a pergunta para o Leandro. A pergunta vai ser a mesma para os três. E se alguém precisar que a gente repita, não tem problema. Então, o que queremos dizer é que vão ter 9 minutos para responder cada pergunta, então pedimos que respeitem o tempo, para que todos possam comentar esse primeiro bloco. A pergunta concreta, Leandro, é se você identifica esses desafios propostos pela autora do documento, se você encontra eles no seu país, ou se você considera que existem outros desafios complementares que não foram mencionados e pedimos que isso seja contextualizado a partir do seu território, do Uruguai. Boa tarde, muito obrigado. É um prazer cumprimentar todos. Espero que todos estejam bem em todos os lugares onde estamos. Para abordar o vídeo, eu diria que eu concordo com as questões abordadas em cada um dos pontos desenvolvidos. E o nível de ciência em cada país, cada contexto, cada território é diferente. E no Uruguai, particularmente, é muito diferente. Talvez se a gente olhasse as tendências, em relação às tendências, o Uruguai foi um dos primeiros países a buscar implementar um projeto para tentar mitigar a desigualdade digital em relação ao acesso às tecnologias, aos dispositivos e à conexão à internet, lá em 2007. E desde então, nunca paramos. E vem ratificando essa política que é levada adiante pela organização que eu presido. Mas um dos componentes mencionados no vídeo, que fala de uma tendência em relação à parte pedagógica, o Uruguai começou disponibilizando dispositivos e conectividade nos centros educacionais. Rapidamente percebeu que isso não era suficiente para atender
para sanar essa desigualdade, que não era uma, senão pelo menos três, é a desigualdade de acesso, de uso e de qualidade do uso, e para cada uma dessas desigualdades foi preciso desenvolver políticas adicionais. Então, nesse sentido, o que o relatório traz, sem dúvida, é relevante, de formas diferentes em cada um dos contextos. Hoje, o Uruguai é um país em que 100% das instituições educacionais do país têm acesso à internet de banda larga, independentemente de estar em áreas rurais ou remotas ou na área urbana. 100% das escolas públicas têm acesso à internet de banda larga. Inclusive, falta conectar, na verdade, falta conectar a última escola rural, que já tem acesso à internet, mas não de alta velocidade, com 4 estudantes em uma localidade rural. Isso é diferente em diferentes zonas da América Latina e, obviamente, possibilita diferentes conversas em torno do aproveitamento das tecnologias digitais na educação. Quanto ao que diz respeito à dívida no acesso à infraestrutura, acho que definitivamente o que é preciso ter em conta e o que o relatório parece trazer muito bem, que é o relatório GEM, que foi apresentado aqui em Montevideo há algumas semanas, e ele busca marcar isso, é que a implementação de infraestrutura tecnológica para a educação é uma tarefa contínua que é preciso persistir em fazer ela. É mais como uma maratona perpétua do que uma corrida de 100 metros. Não é algo que a gente começa e termina. É um processo no qual permanentemente temos que estar modernizando a infraestrutura para poder pensar em diferentes pedagogias. E, ao mesmo tempo, o caminho oposto. Nós também sempre temos um exemplo de um centro educacional rural, onde fomos conectar a internet, e a educação era que eles não tinham eletricidade nem água corrente. Então, a discussão na comunidade era como vamos conectar a internet, se não temos nem conexão à rede elétrica ou de água potável. No entanto, a comunidade educacional pediram que conectássemos a internet, porque eles já sabiam viver sem água e sem luz. Eles já tinham sistemas alternativos, mas não tinham formas de resolver o acesso à internet, que era crucial para o que aquela comunidade educativa queria alcançar. Então, não sempre temos que pensar nos desafios de cima para baixo. Muitas vezes as estratégias de baixo para cima ajudam muito. No que diz respeito à política de planejamento, que o vídeo traz como um desafio, eu acho que parte do benefício que o Uruguai tem com a existência do Plano Ceibal é que ele existe há 16 anos. É uma política de Estado sustentada com investimento sustentado há 16 anos e que não não sai, não dá em árvore. E não tem só a ver com financiamento, tem a ver com a continuidade. E acho que o desafio aqui é cultural na nossa região. Acho que precisamos entender que as políticas de Estado não são construídas por aquele que começa a política. A política de Estado se transforma em política de Estado quando alguém de um partido ou de uma orientação política diferente continua e reforça essa política. E como sociedade, a gente precisa colocar valor na nossa, dar esse valor na nossa classe política, da continuidade de boas políticas, que haja um valor na continuidade de políticas que estão trazendo efeitos positivos na sociedade e que são necessariamente de longo prazo. O financiamento de uma política de Estado só vai continuar se houver uma combinação interpartidária a favor de um desafio que toda a população percebe. No Uruguai, isso é uma realidade. A transformação é um desafio complexo que é preciso continuar. Nós temos 100% das escolas conectadas, então não é em vão, mas o acesso à internet nas casas, que é uma diferença em relação ao que aparece no relatório do CITEL, no Uruguai está
presente em 90% dos quintis socioeconômicos mais baixos e em 97% dos mais altos. Então, para que isso aconteça, o Plano Ceibal teve que fazer uma série de inovações muito focadas na experiência do usuário no nível da política, ou seja, pensar nas políticas como uma loja reiterativa. No momento em que eu crio, eu já sei que elas vão ser imperfeitas e vão ter que mudar. Então, no momento que eu lanço a política, eu já sei que eu tenho que começar a modificá-la, porque não vai servir para todo mundo da mesma forma como eu imaginei no início. Mas para isso precisamos de estruturas flexíveis, baseadas em evidências que coletem informação em tempo real para poder levar essa informação para o redesenho da política. Eu não posso redesenhar uma política se em sua concepção eu não deixei espaço para modificação. Eu tenho que poder criar políticas que estejam criadas para a flexibilidade, que sejam criadas para a transformação e para o melhoramento contínuo. Isso também é um desafio para a classe política que precisa se formar dessa forma e poder fazer acordos assim. Finalmente, no que diz respeito aos sistemas de gestão, há uma grande oportunidade que também tem a ver com uma implementação de infraestrutura. Quando eu tenho uma possibilidade de conectividade em 100% ou em boa parte dos centros educacionais, tenho implementação de plataformas educacionais, como disponibiliza o Ceibal, tenho acesso às interações dos estudantes com essas plataformas e dos docentes com essas plataformas, eu posso utilizar tecnologias como, por exemplo, inteligência artificial para criar modelos preditivos para prevenir o abandono escolar, prevenir comportamentos violentos ou bullying dentro de certas plataformas. Eu posso oferecer feedback pedagógico em tempos breves, que é uma questão tão difícil e tão cara para os sistemas educacionais, e posso também dar informação em tempo real para os tomadores de decisão para que transformem a forma como uma política está sendo implementada em uma comunidade educacional em particular. Mas isso precisa não somente de infraestrutura e investimentos, mas também talento. O Ceibal tem 500 pessoas em um país de 3 milhões e meio de pessoas. Tem 500 pessoas trabalhando para esse tipo de iniciativa. E essas pessoas são de disciplinas muito específicas que não são abundantes na educação. Engenheiros elétricos, de sistemas, de telecomunicações, trabalhando para essas infraestruturas tecnológicas, para poder, em definitiva, criar iniciativas que podem ser medidas, que podem ser redesenhadas e que podem ser reinventadas por um objetivo que o tempo todo está mudando. Quando resolvemos a desigualdade digital do acesso aos dispositivos, surgiu a desigualdade do acesso à internet e depois de acesso a diferentes velocidades de internet. E agora, com a inteligência artificial em grandes modelos de linguagem gerativa, temos uma nova desigualdade para cuidar. E por isso precisamos de uma organização que funcione como um colchão ou como uma interface entre os desenvolvimentos digitais e que os sistemas educacionais possam utilizar esses desenvolvimentos tecnológicos a seu favor e que não sejam um obstáculo para os estudantes e os aprendizados. Acho que falta 1 minuto e meio, então dou de presente para vocês. Muito obrigada, Leandro. Você fez um resumo muito bom e trouxe coisas que não se aplicam somente às políticas digitais, o que tem a ver com a sustentabilidade das políticas ao longo do tempo e como é necessário que a sociedade se aproprie dessas políticas para que elas perdurem e que elas se enraizem em uma política de Estado. Muito bem. Agora, Fernanda, uma coisa que eu esqueci de dizer e que tem a ver com o que vai vir depois, me faltou dar um exemplo concreto nessa questão das políticas digitais de forma transversal. O que eu estou mostrando aqui é uma publicação do Ceibal que se chama Equidade de Gênero no ecossistema STEM do Ceibal. O Ceibal começou a disponibilizar tecnologias, drones programáveis, multissensores, e começamos a ver que o comportamento dos estudantes com respeito a essas tecnologias era desigual. Por exemplo, para dar um exemplo muito concreto,
Na Olimpíada de Robótica, Programação e Videogames, as equipes eram compostas principalmente por meninos. Dissemos, bom, agora temos que ter equipes de meninos e meninas. Quando começamos a ver o que eles estavam fazendo, os meninos faziam o robô e as meninas faziam as apresentações e os cartazes de apresentação. Então tivemos que ir um nível mais além para ver o que estava acontecendo, o que eles estavam produzindo. Então agora temos uma forma de fazer um segmento concreto, ou seja, dos drones programáveis que estão no sistema, quantos estão sendo programados por meninas? Em que tipo de programas elas estão fazendo? Como elas estão se envolvendo com as tecnologias? E temos um quadro de comando onde vemos intencionalmente nossas iniciativas, até que ponto estão sendo bem aproveitadas de uma perspectiva de gênero dentro desse ecossistema STEM. Mas para isso é preciso ser muito intencional e criar os sistemas dentro dos mapas estratégicos. Desculpe, eu tinha me esquecido desse detalhe. Não, mas é um ponto muito bom. E um pouco o que eu dizia na introdução de como estão interrelacionados todos esses eixos de política. Vamos então agora passar do eixo de política, agora vamos passar o vídeo sobre educação e formação técnica profissional. A autora é Maria José Valderenito, que vai falar sobre esses desafios. A educação e a formação técnico-profissional é de grande importância para os países latino-americanos, não somente porque ajuda no crescimento econômico e produtivo dos países, mas também a melhorar as condições de acesso à educação, emprego, empreendimento e trabalho decente nos países e nas pessoas. Quando analisamos as expressões em que se dá a educação e a formação técnico-profissional, encontramos uma grande heterogeneidade. Encontramos diferentes modos e arranjos institucionais em que se dá essa educação e a formação técnico-profissional. Mas, apesar dessa heterogeneidade, também podemos ver avanços comuns e desafios compartilhados. Quais são os principais avanços em relação às políticas de educação e formação técnica profissional na América Latina? No nível dos avanços, há um primeiro âmbito de desenvolvimento que é transversal e no qual os diferentes países buscaram avançar. E esse diz respeito às articulações. Eles buscaram implementar iniciativas, projetos, políticas que buscam melhorar as articulações horizontais, ou seja, em um mesmo nível, mas que remetem a diferentes contextos de aprendizagem, e as articulações que acontecem de forma vertical e que remetem às articulações que se dão entre os níveis. Que experiências encontramos? A implementação de mecanismos de reconhecimento de aprendizados prévios, articulações específicas entre a educação secundária, educação superior e terciária, e a implementação de âmbitos de qualificação que alguns países conseguiram fazer e também conglomerados de países que tentaram avançar em marcos de qualificações comuns e que permitem o trânsito das pessoas pela educação e a formação técnico-profissional de forma mais fluida. Outro âmbito de desenvolvimento tem sido a melhora das condições e mecanismos de acesso. Os países melhoraram seus mecanismos específicos de financiamento para acessar a educação e a formação técnica profissional, com bolsas, programas gratuitos que favoreceram a participação da população na educação e formação técnico-profissional em diferentes níveis, e também a possibilidade de oferecer novas ofertas formativas em certos territórios onde a EFTP nem sempre estava presente. Também se buscou implementar iniciativas específicas de diálogo e convergência entre os diferentes atores que participam desse tipo de formação, e assim foram criados comitês, conselhos específicos em setores socioprodutivos que permitam dar maior legitimidade e pertinência da educação e formação técnico-profissional. E, finalmente, dentro do âmbito da Agenda 2030, buscou-se implementar iniciativas específicas para diminuir as desigualdades de gênero que persistem na educação técnico-profissional. E aí é preciso reconhecer que essa educação requer muito avanço ainda, porque as desigualdades específicas que existem em certos setores socioprodutivos ainda são muito fortes. Quais são os principais desafios em relação com as políticas de FTP na América Latina?
Um dos principais desafios e que é transversal é continuar avançando na definição de certos critérios de qualidade específicos para a educação e a formação técnico-profissional. As políticas e análises dessas políticas reconhecem que há certa ambivalência quanto aos fins e propósitos formativos da educação e formação técnico-profissional e, portanto, ainda é preciso continuar avançando, assim como no fortalecimento dos currículos específicos que permitam reconhecer de melhor forma quais são essas competências e capacidades que vamos exigir dessa educação e formação técnico-profissional. Um segundo âmbito de desenvolvimento, e que também é muito relevante e tem estado ausente nas políticas, diz respeito a, particularmente, o desenvolvimento profissional docente. Não tem havido políticas na América Latina abordando o desenvolvimento das competências pedagógicas e disciplinares específicas requeridas para a educação e formação técnico-profissional. Portanto, esse é um âmbito em que os diferentes países precisam avançar, porque é uma ancoragem específica que favorece e permite aprendizados adequados. E, finalmente, é preciso continuar avançando em termos de acesso igualitário. É preciso continuar avançando e implementar políticas específicas para que os diferentes grupos que tradicionalmente são excluídos da educação e da formação técnico-profissional possam ter acesso e ter uma trajetória virtuosa pela educação e formação desse tipo. Muito bem, voltamos. O áudio está um pouco baixo. Eu vou passar a palavra. Eu não estou ouvindo bem. Agora, os desafios, como você os vê contextualizados em seu país? Fernanda, é um prazer cumprimentar você. Quero cumprimentar a todos que estão aqui. Bom dia, boa tarde, dependendo do lugar da América onde cada um está. Estamos muito agradecidos com o CITEAL e com o IPE com essa oportunidade. Na nossa análise, o que estamos fazendo em relação à educação técnica profissional, devo dizer que coincido plenamente com o que a colega Maria José Valdebenito propõe, no que diz respeito aos avanços que houve na região e também que esses avanços se transformem em desafios. É verdade que já caminhamos no processo de articulação dos diferentes países, com diferenças entre os países, isso também implica um desafio adicional. Já melhoramos em termos de financiamento para a educação e a formação técnica profissional nos nossos países também. Avançamos em temas de inclusão social, ou seja, maior participação de mulheres e algumas outras populações que estavam ficando para trás em termos do acesso à educação e formação técnica profissional. Avançamos em marcos de qualificação, etc. Mas esses avanços, por sua parte, também são os desafios, porque temos que dar passos ainda mais para frente. Nós, na Costa Rica, nos últimos 6 anos, e particularmente nos últimos 5, fizemos grandes esforços na articulação de uma governança, e que essa governança não fosse uma estrutura burocrática, mais uma estrutura burocrática, diretamente relacionada ao governo, e que fosse interpretada por parte dos setores como algo que só atrapalha, e que sim fosse uma governança tripartite, com participação de setores sociais, produtivos, e partindo da política pública liderada pelo Estado. Eu acho que isso é fundamental, fortalecer isso em todos os nossos países, porque a educação e a formação técnica profissional, com algumas diferenças em relação a outros subsistemas educacionais, nesse processo está diretamente conectado com o setor produtivo, ou seja, as demandas que os diferentes setores têm em relação aos perfis de empregabilidade, o sistema educativo precisa entendê-los muito bem e tê-los muito em claro. Mas, além da participação do setor produtivo, a participação dos setores sociais se torna fundamental nisso, para que a política pública que for construída
seja uma política pública que efetivamente responda às necessidades do setor produtivo, que responda também ao ideal país do sistema educacional, mas que também garanta os direitos das pessoas trabalhadoras e trabalhadores que depois se integram nesses diferentes setores produtivos, além de fortalecer, claro, o empreendimento. E nisso a educação e a formação técnica profissional têm uma oportunidade muito grande. Nossos países são, por excelência, países em que a economia está movida pelas micro e pequenas empresas. Então, fortalecer as capacidades de empreendimento me parece fundamental. Como exemplo, posso comentar que no nosso país, nos últimos 5 anos, estruturamos uma governança composta por várias estruturas, mas basicamente lideradas por um sistema nacional de educação e formação técnica profissional, com participação tripartite, de forma que as universidades, os institutos de formação, a educação pública média e também as empresas e os setores sociais possam discutir, falar sobre aspectos tão complexos como o desenho curricular, que não somente deve ser abordado da academia, mas também com a participação dos setores, através da construção de padrões de qualificação, por exemplo, para um marco de qualificação, e com participação social, que garanta que essas pessoas que integram os diferentes setores produtivos tenham seus direitos respeitados. Isso nos permitiu ir articulando um sistema nacional de trabalho, de emprego, uma referência de qualificação na formação técnica profissional e criar uma lei no país que permite o desenvolvimento da educação técnica profissional em modalidade dual, que nesses tempos me parece também uma possibilidade que vemos de desenvolver muito mais. É uma alternativa que vemos de desenvolver muito mais, tendo em vista que essa alternância e esse vínculo entre a formação profissional e o que acontece nas empresas no cotidiano é fundamental para que a proposta educacional responda a essas demandas dos setores. Concordo com meu colega Leandro, no sentido de que as políticas públicas, isso já é uma questão discutida na América Latina há muito tempo, precisam definitivamente deixar de lado a visão de curto prazo de governo e pensar com uma maior visão prospectiva, sendo que, nesse momento, as políticas de Estado com visão prospectiva têm um desafio maior, porque há alguns anos pensar de forma prospectiva era certamente complexo, mas agora é muito mais, porque as mudanças são muito mais rápidas, são muito mais aceleradas, provavelmente potencializados pela pandemia e o desenvolvimento tecnológico. Antes da pandemia, nos diferentes sistemas educacionais na América Latina, já vínhamos conversando de que era um momento oportuno para dar passos importantes na digitalização e na conectividade. Mas a pandemia nos impactou de uma forma inesperada e nos pegou de surpresa em muitos países. E percebemos que, de um momento para o outro, que realmente deveríamos ter feito esses investimentos antes e que agora vamos ter que fazer correndo contra o relógio. De alguma forma, então, a pandemia promoveu que essas mudanças fossem aceleradas e muitos dos sistemas educacionais melhoraram por causa disso. Os desafios, como eu estava dizendo, que temos pela frente, na verdade, são os mesmos que já tivemos, só que agora temos, de alguma forma, a oportunidade também de poder ter um impacto no menor tempo possível. Eu considero que a atualização curricular e que que a educação e formação técnica profissional precisa, deve ser feita com insumos que o setor produtivo também possa oferecer, para que a política pública, nesse sentido, possa responder a essas demandas. Por exemplo, na Costa Rica, implementamos há alguns anos um curso técnico no nível da educação secundária de inteligência artificial. E quando estávamos discutindo o desenvolvimento desse programa, fomos questionados, nos perguntaram se já deveríamos incursionar nessa questão da inteligência artificial na educação secundária.
E 3 anos depois, acho que ninguém teria dúvida quanto a isso. Também propusemos, cerca de 3 anos atrás, a criação de um curso técnico de nível médio. Podem nos tornar muito competitivos em função do que está acontecendo em outras latitudes. Muito obrigada por complementar, com o olhar da Costa Rica. Há algumas coincidências e outras que têm a ver com os avanços que vocês tiveram da Costa Rica. Agora, eu fico também com essa questão de como estão marcando essas questões de acessibilidade nas políticas e como essas questões tensionam as políticas para que reajam e incorporem essas transformações. Finalmente, agora temos o panorama de gênero, agora temos a autora, que é Carolina Muniz Rojas, e vamos passar também um vídeo com a identificação de tendências, e vamos passar a palavra para a Mirta Marina. A igualdade de gênero tem a ver com a qualidade da educação e assim demonstram as diversas políticas e iniciativas implementadas em países da América Latina. Por um lado, observamos que alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres e das meninas, que é parte da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, orienta as políticas de desenvolvimento dos países e também oferece aos sistemas educacionais um papel muito importante no alcance desse objetivo de desenvolvimento. Por outro lado, identificamos que também a desigualdade de gênero e as problemáticas que levantei e as diferentes formas de violência estão sendo reconhecidas como problemáticas que afetam o exercício do direito à educação, particularmente das mulheres e das meninas e das diversidades sexogenéricas. Quais são as principais tendências de políticas educacionais com ênfase na igualdade de gênero? Podemos identificar pelo menos três grandes aspectos que eu gostaria de comentar. Por um lado, há um avanço importante em termos de marcos regulatórios, e esse aspecto se destaca também em outros âmbitos da igualdade de gênero na América Latina. Vamos observar que os países avançaram assinando e ratificando convênios internacionais, como, por exemplo, a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, a Convenção de Belém do Pará, que põe foco na violência e em consagrar o direito das mulheres a uma vida livre de violência. As duas estabelecem a necessidade de mudar os padrões socioculturais, eliminar estereótipos de gênero que vão estar presentes nos sistemas educacionais, mas que os sistemas educacionais também podem ajudar a transformar. Também se observam marcos nacionais específicos que vão se orientar a diferentes problemáticas, como, por exemplo, o marco internacional tem convênios e tratados internacionais, e o marco internacional também tem instrumentos juridicamente não vinculantes que orientam as políticas nacionais. E essas políticas nacionais, ou esse marco normativo nacional, aborda problemáticas como a violência de gênero em suas diversas manifestações, assédio sexual,
assédios em geral, discriminação de gênero nas comunidades educativas. Também trata da gravidez adolescente como um problema que afeta as estudantes e que tem a ver com a desigualdade de gênero nas trajetórias educativas das mulheres. Também se avança no reconhecimento não somente da gravidez, mas também da maternidade e paternidade de estudantes que requerem igualdade de condições e de oportunidades para avançar em suas trajetórias, reconhecendo os cuidados que exercem. Também avançamos no reconhecimento da igualdade de gênero como um aspecto que vai ser abordado diretamente pelos instrumentos de planejamento do setor educacional, pela formação docente que promovem, pelas orientações ou documentos estratégicos com foco nos diferentes níveis educativos. Quais são os principais desafios para promover uma educação com igualdade de gênero? Podemos mencionar, em termos globais, 3 desafios que são fundamentais para a discussão. Por um lado, a necessidade de problematizar e avançar independentemente das barreiras de acesso. Hoje temos bons indicadores em termos de taxa de cobertura, também de alcance educacional, de conquistas educacionais e do resultado educacional em homens e mulheres, mas predominam os padrões de segregação de cursos, o que significa que não somente analisamos se estão ou não presentes, mas como é sua trajetória educacional. E também analisamos a diferença, a diversidade entre homens e mulheres que são parte do sistema educacional, reconhecendo, por exemplo, se pertencem a diferentes culturas, como povos indígenas, se têm diferentes identidades de gênero ou orientação sexual, se são parte de setores da população que estão em condições de migração ou que estiveram nessas condições ou que foram parte de fluxos migratórios na região. E, por outro lado, precisamos também analisar a violência não somente como um problema de convivência dentro das comunidades, mas como um problema social, ao qual os sistemas educacionais podem contribuir formando cidadãos e cidadãs que contribuam a uma maior igualdade de gênero, mas principalmente na erradicação das violências contra as mulheres e contra as diversidades sexogenéricas. Não é somente um problema que afeta estudantes dentro de suas comunidades educativas, também ao pessoal docente e administrativo. É um problema social ao qual as comunidades educacionais devem responder. E também mencionar um aspecto muito importante que é preciso analisar, que são as resistências enfrentadas dentro das comunidades, por exemplo, resistência a abordar temáticas como a educação sexual integral, como a desigualdade de gênero, como a discriminação contra pessoas de diversidades sexogenéricas e também os retrocessos que podem acontecer nos países em virtude a agendas mais conservadoras ou contrárias à igualdade de gênero. Não estou ouvindo. Eu não estou ouvindo a Fernanda. Não consigo ouvir a Fernanda. Eu estou com dificuldades de conexão. Acho que é melhor eu desligar a câmera para que possam me escutar melhor. Sim, estão me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo bem. Não sei se vocês me escutam. Acho que sou eu que não estou ouvindo bem. Bom, em princípio, quero agradecer muito o convite e assino embaixo do que está dito nesse relatório. Concordo absolutamente com os desafios e eu até ampliaria algumas questões relacionadas a uma sintonia mais fina em relação a esses desafios. O primeiro desafio, que tem a ver com poder ir um pouco além do acesso ao direito à educação de meninas e mulheres, diversidades, no nosso país é expressada fortemente em relação à educação técnica. Aqui vemos mais em sintonia com algumas questões que poderiam se articular com a formação técnico-profissional. É aí onde vemos com mais força os estereótipos, tanto os que permeiam docentes,
como famílias, e que, portanto, produzem, de alguma forma, realidades. A partir dessa perspectiva, as expectativas de conquistas que docentes possam ter a respeito de meninas e de meninos, ou adolescentes, mulheres ou meninos, terminam influindo em suas escolhas e decisões, inclusive na desigualdade em relação às disciplinas, aos estudos, às provas, como o Aprender, que é uma prova que fazemos na Argentina para medir a qualidade educacional, que seria equivalente nacional ao PISA, continua acontecendo, embora seja um país que avançou tanto em relação à igualdade de mulheres e diversidades, ainda acontecem níveis mais altos de desenvolvimento alcançado por mulheres em algumas questões mais relacionadas a disciplinas como sociais ah, ou práticas da linguagem, e aos homens chegam mais alto, embora menor essa desigualdade, em matemática e ciências naturais. Aqui parece que precisamos trabalhar com muita intensidade com a educação sexual integral, que é um pouco a estratégia educacional que visualizamos na Argentina como a possibilidade de modificar representações e, e fortalecer a perspectiva de gênero na nossa sociedade. É preciso trabalhar muito esses estereótipos e esses preconceitos com as famílias, com as docentes e os docentes, com as e os estudantes também. Em alguns lugares, a heterogeneidade da província de Buenos Aires, que é o âmbito de onde eu falo neste momento, que é tão grande que não podemos pensar que as e os estudantes são um coletivo homogêneo. Em alguns casos também replicam representações que temos que problematizar. E nesse sentido também é importante o trabalho com os ministérios da educação, com as pessoas que trabalham nesses ministérios. E aqui eu quero trazer uma situação concreta que, que dialoga com o que o Leandro estava falando, que tem a ver quando o Leandro dizia que as meninas, os meninos fabricavam os robôs e as meninas faziam as tarefas secundárias. Também acontece, às vezes, nos ministérios da educação, com quem realiza as práticas da tecnologia educacional, com quem ensina, com quem trabalha. As mulheres acabam tendo um papel mais pedagógico e os homens acabam tendo um papel mais de gerir. Ai, se me pedirem. Vamos ver? Ah, agora está muito bem. Dá para ver perfeito. Não, vocês estão me vendo bem. Não sei se vão me ouvir direito ou se eu vou ouvir vocês, mas vamos continuar. Então, o que eu estava dizendo é que esses estereótipos de gênero que provocam essa segregação em relação às expectativas de aprendizado e à escolha de cursos, e em relação ao comportamento e todos os comportamentos que são promovidos nos diferentes âmbitos, tem a ver não somente com o âmbito da escola, mas também com o âmbito de quem produz políticas educativas. No nosso país, temos a Lei Micaela, talvez vocês conheçam, uma lei que promove a capacitação e a formação em prevenção de violências baseadas em gênero para todas as pessoas que trabalham no Estado. Na nossa Direção Geral de Cultura e Educação, uma boa parte do trabalho que fazemos, em articulação com o Ministério de Mulheres, Políticas de Gênero e Diversidades, é trabalhar com nossos e nossas colegas para poder materializar essa questão
da perspectiva de gênero transversal na educação e a prevenção da violência baseada em gênero. Outro desafio que me parece enorme e que tem muito a ver com a perspectiva dos direitos é o desafio de imaginar uma sala de aula diversa. E não só diversa em relação à questão sexual, mas não somente diversa em relação à identidade de gênero ou à orientação sexual. Nós, na direção, trabalhamos fortemente, seguindo também a linha do Programa Nacional de Educação Sexual Integral, que é de um ponto de vista interseccional. Ou seja, temos que ver como as diferentes situações de vida e identidades que as pessoas portam, como pode ser a diversidade funcional, como pode ser a diversidade étnica, a diversidade social, vão influir na forma e no acesso a seus direitos sexuais e reprodutivos. E nesse sentido, estamos fazendo um trabalho muito forte, não somente com os níveis educacionais, primária, primária e secundária, fundamental, inicial, ensino médio, senão também com as modalidades, com a educação intercultural bilíngue, ou seja, traduzindo os materiais de educação sexual integral e não traduzindo somente uma palavra ou as palavras, mas também provocando uma busca de consenso entre cosmovisões. Com a educação especial, na província de Buenos Aires, trabalhamos muito fortemente com isso. A direção de educação especial tem uma equipe de educação sexual integral articulada com a direção, porque, na verdade, o caráter das pessoas sexuadas e o direito à sexualidade, muitas vezes, para essas pessoas, vem da vem através das instituições educativas, a família por superproteção, um monte de causas que não tenho tempo de desenvolver aqui, muitas vezes tem que ser a escola que dá esse lugar. Também, outro desafio é pensar a violência além da convivência escolar. Nós descartamos a ideia de violência escolar. Pensamos que pode haver violências na escola, e isso é assim, mas as violências, elas sempre têm uma origem social complexa. E que, em qualquer caso, a escola pode trabalhar para desmontar isso, ou pode fazer, olhar para o outro lado, ou pode, inclusive, aprofundar. Mas muito das questões da violência tem a ver com questões alheias à instituição escolar em si. E, nesse sentido, já terminamos? Já terminei o tempo? Sim. Sim, um minuto mais. Bom, um minutinho. Então, só queria contar que no nosso país temos várias leis relacionadas à prevenção da violência de gênero. Quero resgatar que no relatório a colega falou de violências às mulheres e às diversidades sexogenéricas, e acho que temos que ir para nesse sentido. A palavra violências, porque são muitas as formas de violências, e também com a palavra gêneros, porque as masculinidades hegemônicas prejudicam e produzem vulneração de direitos em outras identidades. Bom, vou deixar o resto para depois, para a repergunta. Muito bem. Obrigada, Mirta. Você trouxe pontos muito interessantes e a vontade de continuar aprofundando em cada um deles, mas o tempo está passando e temos que passar para a segunda parte desse diálogo. Então, agradecemos muito todas as respostas que vocês deram e os temas que trouxeram, porque são muito complexos e que têm muitas facetas. E que nesse webinar reconhecemos que estamos falando só em alguns desses aspectos, mas é tudo muito mais complexo. Nesse segundo bloco, vamos nos concentrar nesse olhar para o futuro, e a pergunta vai no sentido de que, a partir das transformações sociais, culturais, econômicas que estamos mencionando, queríamos que nos contassem
uma ou duas mudanças ou ajustes ou novas políticas que vocês consideram prioritárias e primordiais para responder essas novas demandas e essas demandas mais de tipo estrutural, as demandas de mais tempo e com muita dívida na região. Então, sabemos que estamos fazendo um recorte obrigatório, mas queremos convidá-los e convidá-la a que nos tragam essas prioridades que vocês observam de seus lugares. Então, vamos começar novamente com o Leandro, na mesma ordem. Muito bem, obrigado. Vamos ver. Definitivamente, eu acho que eu juntaria com parte do que eu apresentei no início. Um dos desafios é fomentar organizações que promovem políticas a estarem orientadas a dados, a evidências. O conceito mais comum que se utiliza ultimamente para definir isso, que vem do mundo das grandes tecnologias, é data-driven. Eu faço aí uma pequena observação e sempre aqui no Ceibal nós trabalhamos para ser uma organização não dirigida por dados, mas orientada por dados. O que nas políticas tem uma diferença significativa e tem a ver com utilizar a informação para poder criar essas políticas iterativas a longo prazo. Mas dentro dessa orientação, que é uma mudança de mentalidade, de cultura dentro da organização, é necessário também, para poder desenhar essas políticas de longo prazo, uma orientação aproveitando as tecnologias digitais com base na experiência do usuário, que também vem do mundo das tecnologias, ou seja, entender como cada um dos beneficiários de uma política está, perdão pela redundância, se beneficiando dessa iniciativa e onde essa iniciativa está ficando insuficiente e tem um potencial adicional. No que diz respeito a atender ao que está na base da transformação digital, que é no Plano Ceibal nós falamos de garantir que o futuro esteja equitativamente distribuído em cada comunidade educativa do país. Essa proposta, essa premissa, não somente implica, como dizia o relatório, é, de atender o desenvolvimento infraestrutural e de acesso, mas também implica ter uma visão daquilo, de o que se quer construir quanto às tecnologias digitais nos sistemas educacionais, indo para uma autodeterminação digital, do meu ponto de vista. Ou seja, sabemos que as tecnologias digitais, simplesmente se são oferecidas e disponibilizadas de forma livre, beneficiam a algumas populações mais do que outras. É um dos, uma das conclusões mais claras do relatório GEM. E se são utilizadas de forma intencional por uma comunidade, dá resultados muito favoráveis, mas isso precisa de uma intencionalidade. No fim das contas, o que isso implica é trabalhar em uma visão de longo prazo naquilo que eu chamo de soberania digital ou autodeterminação digital, que é implementar tecnologias digitais de tal forma que favoreçam que cada sistema educativo possa, até certo ponto, e dentro das possibilidades de uma tecnologia que tem alcance global, um controle, uma interoperabilidade e um desenvolvimento que fomente os aprendizados e as habilidades dentro de cada sistema educativo e que não seja um bloqueio, um obstáculo ou uma catástrofe em potencial. Não é que a gente depende da infraestrutura
terceirizada. Então, acho que os desafios são por aí. E isso implica formar de forma maciça os atores e as pessoas relacionadas à educação nessas áreas, formar talento, formar equipes interdisciplinares que possam proporcionar esses serviços e também ter uma cultura de atualização permanente para ver o que vem, o que está vindo, o que isso vai afetar, de que forma vai afetar a educação e o que podemos fazer para que tudo seja equitativamente distribuído em todas as comunidades escolares do país. Muito bem, obrigada, Leandro. Claramente, o Uruguai está em outra etapa de avanço em relação ao uso e à produção dessas tecnologias digitais na educação. Agora eu vou passar a palavra para Pablo Massi. Quer que eu repita a pergunta, Pablo? Já consegui entender a pergunta. É, eu concordo com o que o Leandro disse. Eu não estou conseguindo ouvir direito. Eu acho importante que nossos países, falando especificamente da educação técnica e profissional, e que esse tema de formação curricular coincida com as demandas dos setores, mas garanta que isso vai gerar desenvolvimento humano e não somente criar mão de obra qualificada para alguns setores produtivos. E para que a proposta educacional atenda a essas necessidades, é preciso participar e que esse desenho curricular tenha essa participação. Nós, na Costa Rica, e sei que é a experiência de vários países na América Latina, em que a educação e a formação técnica profissional, especialmente a educação dual, observamos com muito detalhe, estamos entendendo muito sobre. Pablo, desculpe interromper, mas é, estamos escutando com muito eco. Muito bem, vamos ver se podemos melhorar. Talvez os auriculares agora estão me ouvindo melhor? Sim. Eu não escuto também vocês direito, por isso que eu estava com os fones, porque tem uma tempestade muito forte aqui. Mas em- na Costa Rica, em vários países da América Latina, estamos observando com muito detalhe essa questão da educação técnica, especialmente a educação dual, que é um modelo tripartite com participação social. E eu acho que a seguinte transformação curricular nos nossos países tem que ser orientada nessa linha, de forma que o que fazemos transcenda a gestão de um governo de 4, 5, 6 anos e que possa se projetar muito mais além no tempo. Sendo que a educação técnica, particularmente, é muito sensível às mudanças que acontecem no setor produtivo, a perspectiva aqui é algo fundamental. Ter clareza sobre o que está acontecendo, mas, sobretudo, sobre o que vai acontecer no curto prazo. Não somente para a educação técnica, mas para os sistemas educacionais, a inteligência artificial e os novos modelos de educação que vão se desenvolver a partir disso vão ter um impacto que eu considero importantíssimo e transcendental no que formos fazer. Então, acho que uma transformação curricular, com essa organização tripartite, com participação dos diversos setores e com muita capacidade prospectiva, seriam os elementos fundamentais que deveríamos discutir nesses tempos. Muito obrigada. Obrigada, Pablo. E agora eu quero passar a palavra para a Mirta. Obrigada. Estava pensando em mudanças que têm a ver com o último dos obstáculos
apresentados pela Bianca, que eu não consegui desenvolver, que ela falava das resistências e os retrocessos. As resistências que perduram e os retrocessos que sempre estão à espreita nas, em relação às políticas com perspectiva de gênero, de diversidade e de direitos. Achei que, nesse sentido, precisamos continuar fazendo uma coisa que já fazemos, que é fortalecer a exigibilidade, não perder o vínculo com as organizações da sociedade civil. Eu confio mais na resistência e na demanda das organizações do que nas possibilidades de continuidade das políticas públicas. O que não significa que eu não confio. Eu confio mais nas exigências, ou seja, concretamente, no caso da Argentina, confio mais no avanço que a educação sexual integral teve dentro da província, dentro do país, na hora de pensar em retrocessos. Avançamos tanto que retroceder teria um alto custo político, sem dúvida, independentemente do fato de que eu sou uma otimista. Também pensei em outra mudança que é necessário fazer e que estamos fazendo paulatinamente, que tem a ver com essa educação sexual integral que conseguimos fortalecer dentro das escolas, poder levá-las também a outros âmbitos. Poder falar de uma educação sexual integral comunitária em todas as instituições onde se reúnam adolescentes, infâncias, pessoas adultas e poder trabalhar dessa forma, expandindo os princípios e os eixos conceituais da educação sexual. Por exemplo, estamos fazendo concretamente um trabalho com, acho que escoteiros da província de Buenos Aires, porque sabemos que a Associação de Escoteiros, de escotismo, tem um forte impacto e um grande alcance a muitos setores de crianças e jovens. E, por último, seria aumentar as pesquisas de ordem qualitativa para poder quantificar a estratégia em termos da diversidade, da resistência, da formação docente, deve se preocupar muito pela investigação, pela pesquisa e um olhar para si mesma nos aspectos qualitativos, para poder chegar melhor aos docentes e entender as propostas das comunidades e as queixas. Muito obrigada, Mirta, pela sua resposta. Obrigada aos três. Já estamos chegando ao tempo dedicado a este webinar, mas gostaria de retomar algumas das perguntas que estão sendo feitas aqui pelos nossos participantes, a quem agradecemos muito sua participação e sua atenção. Então, vou falar uma pergunta que apareceu aqui no chat. Acho que talvez podemos fazer para o Leandro, em relação ao uso da informação para o desenho das políticas. A pergunta vem a ver em relação com a avaliação das políticas e os mecanismos de accountability. Então, quero perguntar, Leandro, como vocês abordam essa questão? Bom, o Ceibal é uma organização muito particular, é uma empresa do governo que lida com direito privado, mas é uma instituição pública que atende 100% dos contribuintes e como é paraestatal, que é o formato jurídico dessa organização aqui no Uruguai, tem compromissos de gestão. E seu orçamento fica vinculado à lógica de alcançar esses compromissos e ao cumprimento, os níveis de cumprimento. Temos uma métrica nisso. E, por outro lado, mais no nível mais micro, dentro da organização, temos uma área, uma gerência, antes chamava avaliação e monitoramento, mas mudamos há alguns anos, agora se chama uma gerência de dados e desenvolvimentos ou experimentos comportamentais, que o que faz é unificar a arquitetura de dados de toda a organização em tudo aquilo que tem a ver com ações pedagógicas, de políticas, de dispositivos, em todas as verticais da organização,
cruzar essa informação e, a partir disso, ver, em relação ao plano estratégico, se estamos perto ou longe dos objetivos que nos colocamos. E que esses objetivos estejam estritamente vinculados à lei da criação do CEIBAL, que tem um mandato muito concreto e que também se atualiza periodicamente. Durante esse período de governo, inclusive, o mandato do CEIBAL foi atualizado para se estender, para dar serviços a estudantes no supletivo, não sei como se chama agora no Brasil, e deixar de ser um plano para ser um centro de tecnologias. Então, as ações mandadas, feitas pela organização, informa a política e modifica as, as políticas e as decisões. Não sei se respondi a pergunta. Muito obrigada, Leandro. Sim, respondeu. E agora eu vou fazer a mesma pergunta para a Mirta e Pablo, porque eu quero articular com esses dois eixos de política. Uma pergunta que surgiu do público é como se pode promover a igualdade de gênero na educação e na formação técnica profissional e que ações vocês identificam como fundamentais para incorporar novas perspectivas? Bem, nós estamos trabalhando muito, independentemente dos conteúdos concretos, dos conteúdos de ensino da educação sexual integral, que no nosso país são bem desenvolvidos. Temos lei, temos alinhamentos curriculares, temos reformas curriculares na província de Buenos Aires. Estamos tentando atravessar também a instituição educacional de forma inteira, integral, e pensar nessas situações cotidianas que acontecem. Quando em uma oficina, por exemplo, o professor da oficina considera que as meninas têm menos força para lidar com uma máquina, então só os meninos vão usar essa máquina. Estamos trabalhando para mudar essas representações nas e nos docentes. Estamos tentando fazer campanhas que tenham a ver com ampliar essa oferta educacional para as mulheres em todos os aspectos e em todas as ofertas da educação técnico-profissional. Estamos também tentando produzir materiais mais específicos, baseados em situações específicas de dificuldades que surgem, tentando gerar medidas que vão um pouco mais além dos conteúdos e atravessem todas as práticas na escola, as práticas de vínculos entre estudantes, mas também entre docentes e estudantes e também entre docentes, que é um problema que temos. Para dizer concretamente, temos muito micromachismo na educação técnica. Pablo, o que você vê do lado da educação técnica? Concordo plenamente com o que diz a Mirta, mas agora, essa é uma questão complexa porque é sistêmica. E a solução também deve ser sistêmica. Não é tão simples como ditar uma política pública e que isso mude automaticamente a dinâmica nas salas de aula, ou nas oficinas, ou então que é preciso trabalhar em várias linhas. E aqui em vários países da América Latina, estamos fazendo esforços importantes para tentar que mais mulheres tenham acesso, por exemplo, a cursos STEM e promover através de campanhas para que meninas, antes de entrar em uma carreira, um curso técnico ou antes de entrar na educação superior, se convençam a si mesmas que podem ter grandes oportunidades, porque têm grandes capacidades. Agora, nossa sociedade na América, nossas sociedades costumam ser conservadoras nisso, aqui na América Latina, e é possível que tenhamos que fazer um esforço extra, não somente dentro do sistema educativo, convencer as famílias e as meninas, mas também outras populações que vêm estado excluídas na formação profissional. E também é preciso fazer um enorme esforço, e isso na Costa Rica nós estamos tentando avançar, sei que ainda falta muito por fazer, e deve ser assim também em outros países, para que o setor produtivo, que deixemos de diferenciar empregos para mulheres e empregos para homens. As necessidades de empregabilidade são para todas as pessoas. E romper esses paradigmas tradicionais de que há
empregos ou cursos somente para homens ou só para mulheres é urgente nesse momento. Também enfrentamos um desafio grande na educação superior, que é onde que me parece que há mais resistência para quebrar essas velhas formas de se educar. É comum que mulheres, por exemplo, do nível ensino médio, consigam se matricular num curso técnico da área de tecnologia e se sintam muito motivadas, mas quando chegam na universidade e na faculdade de engenharia, tem quem diz que engenharia não é para as mulheres. Nós enfrentamos aqui esses desafios e o processo de articulação tem sido intenso, mas acho que precisamos fazer mais. Então, esse é um tema cultural, uma questão cultural e transversal a tudo que acontece na sociedade, e é preciso continuar fazendo esforços em diferentes âmbitos. Muito bem, muito obrigada, Pablo, também por essa resposta e por fazê-la assim mais simples. Chegamos ao final deste evento. Antes, gostaria de agradecer muito a Leandro, Mirta e Pablo dedicar esse tempo para participar e nos ajudar a refletir sobre alguns pontos-chave em relação a esses temas. E gostaria de destacar alguns pontos que vocês resumiram no dia de hoje. O primeiro é a ideia de dar sustentabilidade às políticas, tirá-las do curto prazo e que se transformem em políticas de Estado e que se transformem da sociedade, que a sociedade seja quem enraiza essas políticas para que se sustentem ao longo do tempo. Outro ponto que trouxeram muito é a questão do planejamento das políticas públicas e dentro do planejamento, alguns pontos relevantes, como a necessidade de que sejam políticas flexíveis, que sejam ajustadas aos contextos e às conjunturas, que sejam orientadas por dados e que sejam baseadas na experiência do que já se passou no sentido dessas políticas e também as demandas dos destinatários dessas políticas. Para isso, também é muito importante que a participação de diversos setores, do setor produtivo, como disseram vocês, também no caso da educação técnica, principalmente, e no caso das políticas digitais, das universidades, dos níveis educativos, dos cursos de formação profissional, a formação docente é fundamental. E Leandro trouxe um ponto que me parece muito importante e diz respeito ao sentido da política. Para que se quer usar em cada um desses eixos de política? Para que queremos implementar essas políticas? E ter isso também em mente no planejamento. E outro ponto que você trouxe, Mirta, que eu acho importante em relação ao planejamento, é capacitar aos profissionais em questões de gênero e sensibilidade de gênero. Acho que eu encerro por aqui, nesses pontos que vocês trouxeram ao longo do encontro. E antes de encerrar, quero dizer que este ano, todos os anos, o IPE e o Unesco organizam um Fórum Regional de Políticas Educacionais, que este ano vai falar sobre tecnologias digitais na educação. O Fórum Regional é um evento anual do IPE, e o que propomos é escolher um tema relevante na agenda educacional e propor um espaço de diálogo e consulta com autoridades e funcionários de ministérios e organismos que trabalham com políticas educativas. E o propósito desse encontro é discutir essas tendências, esses desafios e como podemos agir em, no sentido da integração das tecnologias digitais na educação. Esse fórum vai acontecer nos dias 3, 4 e 5 de outubro, vai ser virtual e vocês podem acessá-lo através do YouTube para assistir às diferentes palestras nos diferentes painéis. Ele é realizado junto com o escritório da Educação, o escritório da Unesco, com o relatório GEM e com a equipe de inovação e futuro do aprendizado e inovação da Unesco. Agradeço novamente muito pela participação e passo a palavra para a Bianca para encerrar esse evento. Obrigada, Fer. Agradeço também
todos os painelistas e todas as pessoas que tornaram possível esse encontro. É sempre uma alegria ter esses espaços de diálogo e é o que esperamos, que o CITEL seja essa usina de informação e difusão de conhecimento, gerando também esses debates com temas tão importantes na agenda. A nossa audiência, queremos convidar novamente que conheçam a nova página do CITEAL. O link vai estar agora no chat. E aí vocês vão poder continuar se aprofundando nesses três panoramas regionais sobre os temas que abordamos hoje: educação e gênero, educação e tecnologias digitais e também educação e formação técnica profissional. E temos também mais outros 4 eixos de políticas que vocês podem consultar e visitar. Saibam também que as pessoas que são funcionários ou funcionárias públicas ou formadas das propostas de formação do IPE que podem fazer parte da rede de especialistas em política educacional da América Latina, que é uma rede que reúne profissionais envolvidos no desenho, na implementação e análise de políticas educativas da região, para promover o diálogo e a troca de conhecimentos. Também vamos publicar o link no chat para entrar à rede. E saibam também que no próximo 31 de agosto vamos fazer uma apresentação exclusiva do CITEAL para membros da rede. Então, aí já tem mais um motivo para se candidatar, quem ainda não tiver se inscrito. Vocês também podem entrar no portal do IP Unesco e conhecer toda a nossa oferta regular e a medida de cursos de formação para funcionários e funcionárias dos Ministérios da Educação da região. Finalmente, o último anúncio, vocês podem encontrar também no site deste evento todas as gravações do ciclo. Esperamos realmente que vocês tenham apreciado e tenham aprendido tanto como nós. E é só. Encerramos por aqui. Esperamos vê-los novamente muito em breve. Muito obrigada.